Afonso, eu trabalho com desenvolvimento humano, com processos terapêuticos, de mentoria, de coaching, e eu queria aproveitar esse vídeo para conversar um pouco. Eu vou deixar todos os meus contatos no final desse vídeo. Se quiser me mandar uma mensagem, um áudio de WhatsApp, um e-mail, escrever alguma coisa, me ligar, vamos conversar. Agora a gente vai começar conversando assim, eu falo algumas coisas e depois, quem sabe, você me contacta. Mas vamos falar sobre a importância de conversar. E nós vamos falar sobre a importância de conversar porque a gente vive tempos muito difíceis. A gente precisa conversar e precisamos conversar uns com os outros, porque como disse o extraordinário cantor, compositor, artista Emicida no seu disco Amarelo, logo na primeira música, Principia, tudo que nós tem é nós. Presta atenção, este é o refrão da música. Tudo que nós tem é nós. E se tudo que nós tem é nós precisamos conversar. Conversar é importante num momento difícil como esse. Eu estou gravando esse vídeo agora no comecinho de maio de 2021 e a pandemia, que começou aqui no Brasil o ano passado, já dura mais de um ano e, claro, está machucando muita gente, além de todas as perdas de vida, de saúde, financeiras, né, perdas econômicas que está gerando para muita gente dificuldades, a gente tem todo o medo que está sendo gerado. Mas não é só isso que tem de complicado neste momento. Esse momento confuso, doido, também é cheio de oportunidades. E ele vai continuar assim por muito tempo, porque nesse mundo que está se transformando cada vez mais rápido, que está cada vez mais veloz, a gente vai ter cada vez mais transformações. Com transformações a gente vai cada vez mais ter que sair das nossas zonas de conforto, isso vai trazer algum tipo de desconforto, mas vai trazer também muita oportunidade. E nesse mundo de muita oportunidade, a gente pode descobrir algo incrível. E este algo incrível que eu queria dividir com vocês é que a vida não é ou, a vida é e. A vida não é ou dor ou alegria. A vida muitas vezes é dor e alegria. A vida não é conquistas ou derrotas. A vida é conquistas e derrotas. E o que a gente vai escolher fazer nesse contexto que é repleto de oportunidades, mas também é repleto de medo, de dúvida, de angústia, de confusão? O que a gente vai escolher? Nem sempre a vida é como a gente quer. Na verdade, quase nunca ela é exatamente como a gente quer. E é nesse cenário que eu lembro de um contexto, de um conceito que eu já contei para tanta gente, que é o conceito do Ney Matogrosso's Way of Life. Ney Matogrosso, na nossa opinião aqui em casa, o maior artista da música brasileira, o maior cantor da música brasileira, o Ney Matogrosso cria shows com roteiros muito bem desenhados na cabeça dele que contam quase uma história. E algumas vezes nós fomos assistir shows dele, eu acho que eu já contei essa história, inclusive algumas vezes em outros vídeos, e o Ney tem uma performance ali durante o show e mesmo nos intervalos que ele segue o que foi desenhado. E num dos shows uma pessoa pedia insistentemente uma música que não estava no script, até que depois de um determinado momento, né, já mais para o final do show, eu acho que ele cansou de ouvir aqueles pedidos todos, pegou o microfone, olhou em direção à plateia e disse: esta música não está no script, logo eu não vou cantá-la nesse show. E ele disse a frase que define o Ney Matogrosso's Way of Life: é o que temos para hoje. E se é o que temos para hoje e a gente consegue aceitar isso, fica mais fácil fazer escolhas, porque eu faço escolhas em cima da realidade que pode ser trabalhada. E quanto mais eu trabalho e aceito a realidade, menos espaço eu dou para o sofrimento, menos espaço eu dou para a lamúria, para a chateação, para a reclamação. Mais espaço eu conquisto para ir em direção a uma solução. Se estamos vivendo um momento de pandemia e este momento pede isolamento, é isso que temos para hoje. Se estamos vivendo cada vez mais um mundo digital e um mundo digital é etéreo, às vezes a gente vê as coisas escorrer pelas nossas mãos, isso é o que temos para hoje. Se vivemos cada vez mais um mundo hiperconectado e que pede que a gente reaja muito rápido e tenha muita velocidade, isso é o que temos para hoje. Lutar contra isso é como tentar lutar contra a onda do mar. Você não é mais forte do que a onda do mar, mas você pode surfá-la. Nesse momento, eu lembro de Charles Darwin. A gente no finalzinho do ano passado criou até um programa, uma palestra que a gente dividiu com muitas empresas, com muitos grupos, que chamava Darwin Tinha Razão no 2021. O que é Darwin ter razão no 2021? Bom, 2021 é a década de 20 do século 21.
E Darwin tinha razão e tem mais razão ainda atualmente do que ele teve lá no final do século XIX, quando ele criou a teoria dele, porque o mundo de hoje pede aquilo que ele disse que era o elemento fundamental para qualquer espécie sobreviver, permanecer. Ele dizia que a sobrevivência não se daria pela espécie mais forte nem pela mais inteligente. A sobrevivência se dá por aquele que se adapta mais rápido às condições do ambiente. E o que é que temos para hoje? Estamos disponíveis a nos adaptar ao que temos para hoje? A gente precisa se adaptar ao que temos para hoje. É importante isso, porque o que temos para hoje se impõe, a realidade se impõe. Mas aí cabe uma outra pergunta. Quem sou eu nessa realidade que se impõe? O que temos para hoje afeta quem? Quem é este indivíduo que ocupa este corpo? Quem é você? Quais são os seus valores? Como eu perguntei outro dia para um coach meu, quais são as suas raízes? Então, quando a gente fala de quem é você, qual é o seu ponto de partida? O que muitas vezes também está em você, mas que não te representa? Que elementos, ideias, comportamentos estão em você, mas que não são parte da sua essência e estão inclusive te impedindo de enxergar essa essência? A gente precisa sim encarar a realidade, mas precisamos inclusive encarar a realidade de quem somos nós. Quem sou eu? Outro dia, inclusive, buscando ali algumas anotações que eu tinha visto, eu encontrei uma pergunta que eu fiz para uma pessoa que eu realmente acho que é uma pergunta muito boa. O que está pedindo passagem em você? O que está clamando por espaço em você, na sua vida, e que é importante que você escute? Ou, em outras palavras também, o que justifica a sua existência? Agora, pode ser que você não tenha todas as respostas para todas essas perguntas. Se você não as tiver, tudo bem, bem-vindo ao clube. A maioria das pessoas não sabe mesmo perfeitamente quem é, ou não sabe na totalidade, ou nunca parou para responder com calma todas essas perguntas, talvez não saiba mesmo o que justifica a sua existência. Por isso, aceite a dúvida. Aceite a sua própria vulnerabilidade de não saber direito o que você tem para fazer. Porque quando você aceita a dúvida e aceita a sua vulnerabilidade, você começa a aceitar as coisas como elas são. Ney Matogrosso's Way of Life. E aí dá pra gente começar a buscar as respostas quando a gente aceita que a gente não as tem. Quando a gente aceita a dúvida, a gente inclusive começa a se perguntar o que é que está acontecendo com a gente, e aí eu começo a buscar respostas, como por exemplo, o que está acontecendo comigo é uma labirintite ou é um terremoto? Esse conceito é de um brasileiro extraordinário, que eu gostaria que o grande público todo conhecesse ele, o Paulo Gaudêncio. O Paulo falava muito de conceitos como esse. Será que o que você está vivendo é algo que está acontecendo realmente com grande parte das pessoas ao seu redor, ou seja, é algo que vem de fora para dentro, e aí, portanto, ele chama isso de terremoto, e terremoto a gente tem que se proteger. Não dá para você parar o terremoto. Prepare-se, respira fundo, se proteja e espera o terremoto passar. Ou o que você está vivendo é uma labirintite. Não está acontecendo no mundo inteiro, está acontecendo só dentro de você. Não estão todas as pessoas ao seu redor chateadas com alguma coisa. Às vezes só você está chateado com aquele assunto, só você também está eufórico com aquela ideia. Então aceitar muitas vezes e buscar essa resposta diante da dúvida, será que o que eu estou vivendo é uma labirintite ou um terremoto? Já é parte da gente começar a evoluir. E quando você também reconhece a sua vulnerabilidade, pode ser que venha junto com ela o medo. Sentiu medo? Tudo bem também, bem-vindo ao clube. O medo tem o seu papel na vida, o medo é importante, eu já disse isso tantas vezes em palestras que eu fiz, em processos terapêuticos e de coaching, ajudar as pessoas a aceitar o medo. Aceitar o medo para depois a gente ver o que a gente vai fazer com ele. Porque a ausência completa de medo pode ser algo muito perigoso. Nem todo mundo para pensar qual é o contrário do medo. O contrário do medo é a irresponsabilidade. Porque se eu não tenho medo, eu atravesso a rua sem olhar. Se eu não tenho medo, eu como qualquer coisa sem nem verificar se aquilo está estragado ou não. Se eu não tenho medo, eu pulo do 10º andar de um prédio só para ver como é que é a sensação da queda. O medo, de certa forma, nos protege. O que o medo não precisa fazer, mas às vezes ele faz, é nos paralisar. E por que o medo nos paralisa? Porque normalmente o medo é um elemento associado a uma tentativa de olhar para o passado e mudar o passado, porque eu ainda não aceitei o que aconteceu, ou uma tentativa de controlar o futuro, que nunca vai chegar. Poxa, como que o futuro nunca vai chegar? Amanhã vai chegar de qualquer maneira? Vai. E quando amanhã chegar, você vai chamar amanhã de hoje.
O contrário, portanto, do medo não é a coragem, é a irresponsabilidade. O medo tem o seu papel, mas ele não precisa nos paralisar. Portanto, o medo tendo o seu papel, ele vai trabalhar lado a lado com a coragem. O medo vai ser o elemento que vai se apresentar ao lado da coragem e que vai perguntar pra gente qual dos dois você escolhe neste momento. E às vezes pode ser que a gente precise escolher pelo medo para nos proteger. Então, muitas vezes, ainda que a gente esteja com medo, a gente vai poder escolher a coragem. A gente vai poder continuar alguma coisa, mesmo que a gente tenha medo. E aí eu lembro daquela frase, daquela brincadeira que diz, tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo? Diz pro medo que o medo até pode ir junto com você. Ele só não vai poder palpitar. A grande questão é que a coragem é um elemento para ser usado no presente. Não dá para ter coragem no futuro, não dá para ter coragem no passado, mas dá para ter medo do passado ou medo do futuro. Quando você opta pela coragem, você opta por viver no único tempo que existe, o presente. O ano passado eu lancei um livro, Arqueólogos do Futuro em Tempo de Crises. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o livro, tem para vender na Amazon, no próprio site da editora Átomo, ou então entre em contato comigo que eu indico como adquirir o livro, mas eu falo exatamente sobre isso, a quantidade de pessoas que se paralisou durante a pandemia, porque ou ficaram morrendo de medo do que poderia acontecer e aí ficaram tentando entender como vai ser o mundo pós-pandemia. É ótimo pensar um pouco como vai ser o mundo pós-pandemia, mas não dá para viver num mundo pós-pandemia, só dá para viver hoje. Ou as pessoas ficaram se lamentando, com medo, que poxa, hoje é difícil, antes era tão melhor, mas não tem mais antes. Vamos viver o presente. Portanto, se vamos viver o presente, vamos definir qual é a direção para onde a gente quer levar a nossa vida no presente e qual é a estratégia que a gente vai adotar para seguirmos nessa direção, para conseguirmos levar a nossa vida nesta direção que a gente quer. Vai dar medo? Às vezes vai. O mundo está muitas vezes confuso e provavelmente vai continuar confuso com toda essa velocidade de digitalização, mesmo depois da pandemia? Sim. Então, portanto, quando você definir a direção e a estratégia da sua vida, você vai naturalmente começar a trazer para a sua vida equilíbrio, que é um elemento importantíssimo. Equilíbrio. Equilíbrio não significa estar parado. No momento que eu fico parado, não me mexo, nada acontece. Quando eu estou parado, eu estou na inércia, eu não estou necessariamente no equilíbrio. Equilíbrio é movimento. E esta é uma imagem também que eu uso e abuso muitas vezes para falar de equilíbrio, que é a imagem do pedalar, do andar de bicicleta. Ao andar de bicicleta, para que você possa andar com a bicicleta, você precisa colocá-la em movimento. E é exatamente o movimento que coloca ela equilibrada. Mas até você atingir um certo ponto de movimento e de equilíbrio, você na verdade desequilibra a bicicleta para colocá-la em movimento. E ao desequilibrá-la para um lado, você reequilibra ela pedalando para o outro, mas também desequilibra um pouco e aí reequilibra com o outro, até que ao longo deste movimento constante, você adquire equilíbrio, mas andando, mas caminhando, mas fazendo a sua vida seguir. Portanto, meu convite com esse vídeo é, vamos conversar. Obrigado por ter me escutado até aqui, mas vamos conversar, vamos buscar equilíbrio na vida. A gente já tem, neste momento de pandemia, muitos momentos onde a gente fica isolado. E muita gente que vive com outras pessoas em casa, que às vezes tem até muita gente que convive, nunca esteve tão solitária. Porque a gente fica dentro de casa, mas faz milhares de coisas e às vezes não encontra um espaço para conversar, para trocar. E como disse o Emicida, e eu quero falar dele de novo, tudo que nós tem é nós. Se você não ouviu essa música, procura ela no Spotify, nos outros canais, nos outros streamings de música, ou no YouTube, ou compre o disco do Emicida, porque o disco é espetacular, chama-se Amarelo, e nesta música, a primeira de todas, ele diz tudo que nós tem é nós. Ele reforça bastante esse tudo, porque é isso. No final das contas, eu não interajo com o meu celular. Eu uso o meu celular para eventualmente interagir com as pessoas. Eu não interajo com o meu carro. Eu uso o meu carro para me transportar. Mas mesmo que eu ame o meu carro, ame a minha casa, ame a minha geladeira, o meu paletó, a minha bolsa, a minha caneta, o meu relógio, esses objetos não sentem nada por nós. Só outra pessoa pode sentir alguma coisa pela gente, só a gente pode sentir alguma coisa pelo outro, porque tudo que nós tem
é nóis. Então vamos buscar esse equilíbrio trocando, conversando. Por favor, me escrevam, mas escrevam para os seus amigos queridos, liguem para as pessoas que você gosta, tentem fazer reuniões virtuais, se for possível, e assim que a pandemia passar, busquem se conectar. E se não der para se conectar presencialmente, faz virtualmente, mas conversem. Porque eu vou fechar essa conversa com uma outra frase, uma outra ideia do Paulo Gaudêncio, que é linda e que acho que conecta tudo isso que a gente falou. O Paulo diz que a qualidade que eu dou para ouvir o outro é a mesma qualidade que eu dou para ouvir a mim mesmo. Então, se eu procuro o outro para conversar com ele, presto atenção no que ele está falando, eu naturalmente também vou fazendo um exercício para me escutar cada vez melhor, com mais profundidade, e isso vai trazendo equilíbrio na vida. Viver com os outros, viver bem também consigo mesmo, viver com qualidade em sociedade, em grupo, mas também viver bem consigo mesmo, e olha o movimento trazendo equilíbrio e a gente trocando e trazendo mais saúde, porque tudo que nós tem é nós. Aguardo as mensagens de vocês, estou à disposição, obrigado por me escutarem. Um beijo, pessoal, até já. E aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse último vídeo. Eu espero que tenha sido útil, antes de mais nada, para o desenvolvimento pessoal de quem pôde assistir. Aliás, já que você assistiu, por favor, se inscreve no nosso canal. Você vai poder assistir novos vídeos, a gente está sempre publicando coisa nova. Compartilha o que você acabou de assistir com quem você acha que também vai poder aproveitar em termos de conteúdo. E, por favor, deixa todas as suas sugestões, críticas, temas novos que você gostaria que a gente abordasse em outros vídeos. A gente sempre vai pesquisando e vai preparando o material a partir daquilo que vocês sugerem. Tá bom? Muito obrigado, um ótimo dia para todo mundo. Valeu!